Chefe Léo, agora vai resolver um problema. O que é uma focaccia? Focaccia. Ah, Porque boa eu fiquei pergunta. pensando que ia ser Foi. aquele lá da pizzaria. Isso, fogaça. É. Não, fogaça, a gente fez a semana É passada. o sobrenome daquele chefe. Do Henrique Fogaça. Um abraço para Henrique, que assiste a gente quase todos os dias, hein? Grande Fogaça. Então, assim, tem a fogaça, que é uma massa de pão frita. Que a gente come Que em parece um festa pastel. junina, isso. Festa italiana, tem sempre a fogaça, né? De vários sabores. Tem o que a gente fez a semana passada, que é a pizza fechada, que é o calzone. É o calzone. Assado, não frito. A massa é praticamente quase a mesma coisa. E tem a focaccia. Que é da Kátia. A focaccia é da Kátia, exatamente. É da Kátia. A focaccia é esse pão que a gente fala de flat, né? Que é um pão mais fino, flat bread que a gente fala. Dá pra ser feito a salgada, que é uma delícia. Normalmente se coloca um pouco de sal grosso, alecrim. Que eu vou fazer a salgada também, tá? Já estamos Vou fazer e é muito boa. E tem a doce, é um pão muito bom, super versátil. A salgada, Abby, a gente pode fazer sanduíche dela também. Ai, que legal. Que fica demais, sabe? Os paninis, né? Os famosos paninis italianos são feitos com focaccia também. Bacana, né? Cultura, né, minha gente? Tutti Cultura. buona gente, Itália. Cultura isso aí. Então vamos para os ingredientes. Simbora. Já que o São Paulo não ganhou. Não ganhou, a Biane. Poxa, você me lembrou disso. Demorei, né? Fabiane. Falei no final do programa para não Eu ficar me triste. preparo pra ver o jogo, eu fico ali preparado. Ai, meu isso. time, viu? Mas tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. O meu só tá perdendo, mais do que tá ganhando. Eu gosto disso. Tá ruim, né? Então, por exemplo, ó, esse faz a esponja. Esponjinha, vamos fazer uma esponjinha. Isso. Então- Ou a biga, né? Tem a biga também, que é uma fermentação natural, que um dia, mais pra frente... Porque assim, como é que eu encaro essa receita? Como se fosse uma aula, devagarzinho a gente vai colocando coisas mais complexas nas nossas preparações. A biga é uma fermentação natural, uma base de fermentação natural. Envolve outras coisas e tal, mas aos pouquinhos eu vou mandando pra vocês. Gostei. Aí. Então vamos lá. Eu vou falar pra massa e depois eu falo da esponja. Tá bom, Pode fechou. ser? Porque Legal. pega da massa, né, Tá bom, Léo? isso. 1/4 de xícara ou 80 ml de leite, 20 folhas picadas de hortelã, toda a esponja, que a gente já vai falar como faz, 2 xícaras mais 1/3 ou 280 gramas de farinha de trigo, uma pitada ou 5 gramas de sal, um ovo, 1/4 de xícara ou 40 gramas de manteiga sem sal, 1/4 de xícara ou 60 ml de azeite e 2 xícaras ou 200 gramas de goiabada em cubos. Para a esponja, vai pegar uma xícara ou 120 gramas de farinha de trigo, do que já tem nela, na receita, é isso, chefe? É isso aí. Meia xícara de leite ou 120 ml de leite, uma colher de sopa ou 45 gramas de açúcar e um envelope ou 10 gramas de fermento biológico seco. É isso aí. A esponja, Abby, é muito simples de fazer, tá? É uma primeira fermentação que a gente fala. Então você vai misturar esses elementos aqui. Eu vou até misturar, porque depois a gente vai botar para assar de novo. Outra, né? Vamos fazer outro pão aqui. E a esponja é isso aqui, ó. É a farinha, o açúcar, a gente coloca o fermento, que é o fermento se alimenta do açúcar. É importante ter o açúcar sempre nas receitas. Mistura aqui, e aí coloca o leite. Então essa aqui, Abby, é a esponja que a gente fala. É a primeira fermentação. Normalmente a gente trabalha com porcentagem, né? Para fazer pão. Então, se na receita tá em 300 gramas, por exemplo, é que na nossa receita eu separo tudo, né? Normalmente em receitas mais profissionais, a gente fala assim, separe uma parte para fazer a esponja. Aí a gente sabe mais ou menos a proporção quanto é. Mas aqui eu coloco tudo para vocês direitinho. Então assim, é tudo que vai na receita, só que a gente precisa tirar uma parte e fazer essa primeira fermentação. Então isso é muito importante para que a nossa focaccia fique muito boa. Então você mistura esses elementos aqui, ó. Tá vendo, ó? Mistura bem misturadinho. Desse jeito aqui, e aí você vai deixar ela descansando por pelo menos 30 minutos. Ou até que dobre de tamanho, ou até que tenha a fermentação, e ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. É uma fermentação, ela já fermentou. Então isso aqui, essa é a nossa esponja, é a base da fermentação do nosso pão, tá? Certo. Essa aqui, obrigado, daqui a pouco a gente utiliza. Aí pra gente fazer o pão em si, a massa do pão, é muito simples. Eu tenho aqui já a farinha, vou colocar um pouco de sal. O sal equilibra a fermentação. Então o açúcar alimenta o fermento e o sal interrompe a alimentação. Então mesmo se você tiver uma receita de pão doce, que é o caso, você tem que pôr sal também. Porque senão sua fermentação não vai parar. E ela tem que parar. Então o sal
ele elimina, ele estabiliza a fermentação. Por isso que é importante ter sal sempre nas preparações de pães. Tá. E aí você mistura aqui o sal com a farinha, colocamos o ovo, a manteiga, aqui, vou pegar bem a manteiga, e aqui eu já vou colocar também as folhas de hortelã. Gente, eu coloquei 20, tá? Mais ou menos, uma base aí, né? É um punhado. É um punhado, exatamente isso. Então você pica, porque ela vai dar uma característica melhor de pão doce quando a gente coloca o hortelã. Coloco o leite. Nesse caso, Abi, eu posso colocar todo o leite. Por quê? Porque eu vou dar o ponto desse pão com o azeite. Tá? Então você não coloque todo o azeite da receita. Vai colocando aos poucos, assim como eu tô fazendo. Ele é como aquelas receitas que a gente põe água. Exatamente. Tem que ir aos poucos para não pôr demais. Exatamente, isso mesmo. Se você quiser fazer uma... Ah, não vou falar da focaccia salgada não, que eu vou dar outro dia aqui. Combinado. Vou falar não. Já Eu prometeu vou falar. 2 coisas hoje, hein? O que eu prometi? Qual O meu bolo. Ah, o bolo, esse vai ter, dia 7 de abril, com certeza. Ó, e a massa Já tava dando migué já. Não, que jamais. E a massa da focaccia é mais ou menos isso, tá? Ela fica um pouquinho mole mesmo. E aí você vem com a nossa esponja, que é a primeira fermentação, e mistura tudo aqui, ó. E aí, gente, aqui é o seguinte, você precisa sovar bem essa massa. Lembra que eu falei lá no começo, a diferença de um pão para um bolo é exatamente a sova, é o despertar o glúten da massa. É a elasticidade que a gente precisa dar nessa massa. Pão precisa de elasticidade, pão precisa de glúten. Bolos e tortas não precisam, de desenvolver o glúten, tá? Mas é uma massa muito boa. Você vai sovar essa massa aí na sua casa até ela ficar bem enxuta e bem lisinha por aproximadamente uns 10 minutos. Tá. Ó, abração. Põe o braço lá, estica e vai botando a massa. Vai modelando a massa. Se você vê que é interessante colocar o restante do azeite, coloque. Mas não vai precisar, pode confiar em mim. Você vai deixar um pouquinho pra gente colocar por cima da massa antes da gente levar pra assar, tá? Tá. Então, ó, feito isso, você vai pegar uma assadeira, claro, depois de 10 minutos aí na sua casa, que você sovou bem a sua massa. Deixa descansar, Léo? A gente vai deixar descansar direto aqui na assadeira já, tá? Então você coloca um pouquinho de azeite no fundo, esse mesmo azeite da receita, tá bom? Espalha aqui, ó, um pouco. Vem com a focaccia. Lembrando, 10 minutos, tá? De sova aí na sua casa. Eu tô colocando aqui só para ilustrar para vocês, mas na sua casa você vai sovar mais a sua massa, combinado, tá bom? chefe. Tá bom? Combinado, Biane? Combinado. Obrigado. Aqui, ó. Você vai espalhar direto já na assadeira, como se fosse uma pizza. Tá. Uma pizza quadrada, ó. Você pode espalhar desse jeitinho aqui, ó. Pronto. Aí sim, você vai levar lá pra crescer novamente, fazer a segunda fermentação. Você vai levar ela para crescer, como sempre, 30 minutinhos ou até que dobre de tamanho. Tá. A focaccia não é um pãozão muito grande e alto, por isso que a gente chama ele de flatbread, pão achatado, pão fino. Então, por isso que você tem que abrir ele desse jeito na sua assadeira. 30 minutos depois, ou até que ela dobre de tamanho, a gente vai retirar, eu já tenho uma prontinha na geladeira. A geladeira também ajuda a estabilizar a fermentação, né? E como eu faço mais cedo, se eu deixo sem colocar na geladeira... Ela vai crescendo. Vai crescer e vai escorrer, né? E não é bom, tá? As pessoas acham que é bom, não é bom. Não é. Uma fermentação de forma errada. Aí, Abi, essa aqui. Aí bonito. com as pontas dos dedos, você vai fazer só isso aqui, ó. Uns furinhos, bem leve, tá? Não furinho, mas você vai amassar um pouquinho a massa. Não faça tudo, porque senão você vai matar a fermentação e a gente não quer que isso aconteça. Vai fazer uns furinhos aqui, ó. Delicados. Só para caracterizar exatamente o que é uma focaccia. A focaccia, ela tem esses furos aqui, tá vendo? É dessa maneira aqui. Tá. Aí você vem com um pouquinho de azeite, mais um pouquinho de azeite, coloca aí na massa. Não tem problema, tá, o azeite. Se você quiser aromatizar esse azeite, por exemplo, eu já ensinei aqui a fazer o azeite de ervas. Você pode fazer um azeite de hortelã se você quiser, no mesmo processo, tá? Tá. Não tem problema, fica gostoso também. Aí você espalha um pouquinho do azeite assim nos furinhos e em cada furinho você coloca um pedacinho de goiaba. Eu tava tentando pensar onde que você ia colocar a goiaba. E aí você vai espalhando um pouquinho de goiaba na sua focaccia. Dá pra gente colocar outras frutas? Dá também. Dá pra gente colocar cereja, dá pra gente colocar pêssego, dá pra gente colocar uma laranja, tipo uma geleia de laranja. Evita de colocar frutas muito ácidas, por exemplo, abacaxi. Pode atrapalhar um pouquinho a fermentação, pode atrapalhar um pouquinho pra você assar. Fruta seca dá pra colocar Fruta seca também, dá pra se colocar. quiser. Opa, um damasco, fica pensei no legal. damasco. Uma tâmara, uma ameixa.
Dá pra colocar um pouco de frutas cristalizadas pra quem gosta. Dá pra colocar castanhas. Dá pra pôr também. O que você quiser, tá? Fica muito bom. E aí, ó, você vai espalhando aqui, né, essa goiabada. Desse Vou te jeitinho. falar, sábado eu vim no Sábado com Maria, com o Padre Antônio. Ele falou que ficou de olho no ossobuco. Ah, sério, ele é muito fofo, gente né? boa, né? Ele assiste a gente sempre, ele assiste. né? Sempre que ele tá em casa, ele assiste. Ele falou que os filhos dele já falam assim, olha, eu vou colocar no programa que o senhor gosta. Ele é uma simpatia, Bonitinho né? Ele é demais. muito legal. Que Beijo, pena, meu padre, mas ó, eu vou fazer pro senhor especial, eu vou mandar pra casa do senhor. Vamos chamar ele pra vir ia aqui, ser muito legal, aí ele vem e muito come legal. fresquinho. Ia ser ótimo, ele é muito gente boa. Aí, Ag, como sempre, né? A gente vai pré-assar o forno não pode estar frio, gente. Não, olha... Muita gente me questiona sobre isso. Mas eu pus meu bolo e não deu certo. Eu segui a receita. Eu falei assim, mas como é que estava o seu forno? Não, é isso. Esse pequeno detalhe pode acabar com a sua receita inteira. Então, pré-aqueça seu forno, 180 graus, pelo menos uns 15 minutos antes, para ele ficar bem quentinho. Aí sim, depois de 30 minutos que colocou, amassou, colocou o azeite, a goiabada, aí você pode colocar pro forno direto, tá? Não precisa fermentar de novo, não. Não são 3 fermentações, são só 2, lembra? A esponja é uma e essa etapa é outra. Feito isso, você vai colocar no forno e vai deixar assando aí aproximadamente 25 a 30 minutos, delícia, até que ela fique bem douradinha, tá? A minha ficou bem alta, ficou bem bonita. Você pode rechear também com, sei lá, com mais goiaba. Parece uma cuca, parece até cuca. Exatamente isso. A diferença da cuca é ter uma farofa doce por cima, né? E eu vou fazer uma farofa de cuca de banana em breve também. Já vi na minha legenda. Já prometeu 3 coisas. Acho que eu vou parar de prometer a conta tá aumentando. E eu não esqueço, hein? Prometer mais nada, tá bom? Bom, depois de esse tempo que eu falei, 25 a 30 minutos, ela fica esta maravilha aqui, bonita, ó. Hein? Olha isso aqui, gente, que coisa linda. Ó, olha. Demais, né? Vamos vender isso aí, Leonardo. Gostei também, Abiane, gostei também. Vamos cortar um pedaço, deixa eu pegar uma faca aqui. Ah, vem pra cá, Lucas. Vem pra cá, Lucas. Vem pra cá, olha aí. Era isso que ele tava esperando, olhando pra gente. A gente ignorou, muito né, obrigado, Lucas? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ninguém olha pra ele, Ninguém olha pra mim, ninguém olha pra ele, é uma loucura aqui. Ó, deixa eu só tirar o cantinho aqui da goiaba pra poder sair bem bonitona aqui. Vamos ver se eu consigo tirar inteira. A Andresa tá pressando mais, Léo. Já tá indo, André, já tá indo. Aqui, ó. Olha. Ai, coisa boa. Vamos cortar aqui, ó. E derrete, né? A goiabada. Nossa, fica lindo demais. Gente. Olha isso, gente. Olha que bonito. É isso. Legal, né? É isso, Brasil. É sobre isso. É sobre isso. Olha que fermentação bonita. Tô querendo um pedaço, chefe. Tá querendo, Abiane? Tô. Abiane, só vou te falar uma coisa. Cuidado, porque tá meio quente a goiabada. Com certeza ela tá um pode pouquinho dar uma quente, queimada. Tá? E doce, você sabe, né? Queima, açúcar queima mesmo, viu? Queima o céu da boca. Queima mesmo, e olha... De chorar. De chorar. Queima de chorar, tá? Então, cuidado. Quando eu era criança, falava queima a goela. É uma dica, viu, gente? Não coma isso aqui depois que saiu do forno, não, porque isso aqui tem muito açúcar. E o açúcar frita mesmo. Queima você mesmo. Mas olha, que cheiro bom, né? Fermentação. Arrasou? Que maciez. Chefe, hoje deu bom, viu? Minha Deu bicicleta bom que demais. me aguarde hoje. É. Hoje eu acho que eu comi demais até. Tá bom demais. Tá mesmo. Muito bom, né? Macia, saborosa. Nossa, muito boa essa massa, hein? Vou ter que estar comendo. Bom demais, né? Fala aí. Posso prometer mais uma coisa? Vou fazer a salgada, tá bom? Em breve. Rechear ali, ó, bem gostoso. Anota aí pra mim. Anota, tá anotado aqui, ó. Fazer um lanche, fazer um panini bem gostoso com uma focaccia. Tomatinho cereja por cima vai ficar demais. E depois, se ele ficar meio velhinho assim, eu posso fazer na torradeirinha assim, ó? Onde não deve, Abiane, deve. Com aquelas torradas maravilhosas. Cherry. Vai ficar demais, ai. ó. Tá muito bom isso aqui. Isso é olho gordo. Come uma coisa pensando na outra. Pensando na outra, É normal. A gente tá aqui pra isso, né? E a gente vai sentir saudade disso aqui. Com certeza. Né? Obrigada por hoje, hein? Foi incrível. Muito bom, né? Bom, obrigada a você Gostei de casa, também. viu? Adorei. Vocês arrasam demais. A gente vai embora. A gente vai sentir saudade, mas amanhã a gente já tá de volta, não é não? É isso aí. Amanhã. Passa Beijo. rápido. Tchau.